Olá pessoal, vamos aqui então resolver a questão 5. A questão 5 é uma questão fechada, aqui assinale a alternativa correta. Então a gente tem quatro opções e tem que descobrir qual que é a correta. O problema na questão 5 é o seguinte: seja D uma região limitada pelos paraboloides. Então a gente tem aqui uma equação de um paraboloide e uma outra equação de outro paraboloide. Ok? Lembrando que paraboloides são objetos no espaço, são gráficos de figuras no espaço. Então a gente vai estar provavelmente tratando com integrais triplas aqui. Vou continuar a leitura. Sabendo que os limites de integração com relação a y e x da integral tripla, podem ser encontrados fazendo a interseção entre as duas funções do tipo z igual a f de xy. Nesse caso, os limites de integração com relação a y são. Então, o que ele está falando aqui? Se a gente tiver duas funções do tipo z igual a f de xy, a gente pode achar a interseção entre elas, ou seja, fazer z igual a z. Se a gente achar z igual a z, a gente vai encontrar os limites com relação a y. Okay? É exatamente o que o problema está pedindo. Então o problema está pedindo esses limites com relação a y, basta a gente pegar os dois z's e igualá-los. Não vou nem analisar as alternativas aqui não, depois a gente vê por que as outras vão estar erradas. Inicialmente a gente tem um problema porque o nosso z, nossa primeira parabolagem, não está escrito como z igual função. Então a gente tem aqui z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, mas o outro z está escrito como z mais x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 50. Para poder fazer essa igualar os dois z's, a gente precisa primeiro conseguir isolar esse z que não está isolado aqui, nesse caso. Então a gente vai precisar isolar esse z. Para isolar esse z, a gente vai passar tudo que está aqui para cá, certo? Então a gente vai chegar em z igual a 50 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, joia? Então agora a gente tem um z igual aqui e outro z igual aqui. Basta a gente igualar os dois z's. Fazendo z igual a z, aqui a gente vai ter o seguinte. O primeiro z é x ao quadrado mais y ao quadrado. E o segundo z é 50 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, certo? Então, se a gente tem essa expressão, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode passar esse menos x ao quadrado menos y ao quadrado para cá. Com isso, a gente vai ter x ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 50, que é a mesma coisa que 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 50. Ok? Nesse caso, a gente pode fazer uma coisa interessante. A gente tem o 2 multiplicando aqui o x ao quadrado e o y ao quadrado. É sempre bom a gente eliminar esse 2
porque a gente quer isolar o y depois. Então a gente pode dividir os dois lados numa equação por 2. Dividindo esses dois lados da equação por 2, a gente vai ter esse 2 e esse 2 cortam com esse 2 aqui. E esse 50 vira 25. Ok? Esse 50 virando 25, a gente vai chegar na seguinte expressão. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Ok? Só que o nosso problema ainda não acabou. Por quê? O problema está pedindo para a gente, no caso, encontre os limites de integração com relação a y. Então, se ele quer os limites de integração com relação a y, a gente vai precisar isolar esse y. Então, a gente vai precisar deixar o y isolado aqui. Para fazer isso, a gente faz o seguinte. A gente tem esse x ao quadrado, passa ele para cá. A gente vai ter com isso aqui y ao quadrado igual a 25 menos x ao quadrado, correto? E a gente tendo y ao quadrado igual a isso, ainda não resolve o nosso problema, porque a gente precisa isolar y. Para a gente chegar no y, tendo y ao quadrado, a gente pode tirar a raiz quadrada. Mas lembrar que quando a gente tira uma raiz quadrada numa expressão algébrica, a gente alcança dois valores. Mais ou menos essa raiz. Então, mais ou menos 25 menos x ao quadrado. Então, eu vou ter dois y na realidade. Eu vou ter aqui o meu y1, que vai ser o meu y positivo, por exemplo, que equivale a raiz de 25 menos x ao quadrado. Ok? Mas eu tenho também um y2, que é igual menos essa raiz. Agora, como que é importante isso? Porque se a gente elevar, a gente sabe que o nosso y ao quadrado é igual mais ou menos a raiz. Por quê? Se a gente pegar isso daqui e elevar ao quadrado, isso vai dar exatamente isso daqui. Porque esse menos, quando for elevado ao quadrado, ele vai desaparecer. E a raiz também vai sumir, porque é uma raiz quadrada. Então, esse menos raiz é uma resposta. Assim como é o mais raiz, também é uma resposta. Porque elevando ele ao quadrado, a gente vai ter exatamente a mesma expressão de y ao quadrado. Ok? Então, vamos ver aqui qual é essa alternativa. Então, essa alternativa, no caso, é a letra D. Então, a letra D aponta que as curvas são y igual a menos raiz de 25 menos x ao quadrado e y igual a raiz de 25 menos x ao quadrado. Agora vamos analisar o que tem de errado nessas outras alternativas, ok? Na alternativa A, está falando que a reta y igual a zero e a curva menos raiz de 25 mais menos x ao quadrado seriam os limites de integração. Não tem, em nenhum momento a gente chegou em nenhum resultado que implicasse em dizer que y igual a zero era um limite. Então, isso aqui é falso. As curvas y igual a menos raiz de 50. Então, esse aqui pode, né? Na realidade, criou confusão em algumas pessoas. Porque se você não tiver cuidado na hora de fazer esse cálculo aqui, ó, de igualar os dois y, na hora que a gente está nesse passo, a gente tem 2x ao quadrado e 2y ao quadrado. Então, a gente vai precisar dividir todo mundo por 2. Então, esse 50 vai ser dividido por 2 e vai resultar nesse 25, que é o 25 que aparece na expressão da resposta correta. Ok? Então, a alternativa B também é falsa.
A alternativa C diz, um círculo com centro na origem e raio 50. Vamos ver, qual que é a expressão do círculo com centro na origem e raio 50? A expressão do círculo com centro na origem e raio 50 é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 50 ao quadrado, ok? 50 ao quadrado porque a expressão é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Essa que é a expressão da equação do círculo. Então, se o raio for 50, esse 50 vai ao quadrado. Então, certamente não é a mesma coisa que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Ok? Foi o que a gente encontrou aqui. Então, essa alternativa também é falsa. Então, tanto por eliminação quanto por desenvolvimento, a gente chega que a resposta correta é a letra D. Ok? Então, essa foi a questão 5. Nas outras provas pode estar em outras alternativas, mas a resposta é a mesma. As curvas y igual a menos raiz de 25 mais menos x ao quadrado e y igual a raiz de 25 menos x ao quadrado. Ok?